Fala, cartoleiro, chegamos ao fim de mais uma rodada e olha só, nossa pontuação está aumentando. Finalmente parece que o Cartola está voltando ao normal, mas mesmo assim ainda teve algumas zicadas dessa rodada. Vou te mostrar nesse vídeo aqui dicas para a quarta rodada do Cartola e também vou te mostrar como foi o desempenho dos nossos times nessa terceira rodada. Então fica comigo até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo aqui, beleza? E antes de começar, comenta aqui embaixo quantos pontos o seu time fez e também quem foi o seu capitão nessa rodada. Deixa aqui embaixo que é muito importante para mim saber, então comenta aqui embaixo. E aproveitando, já deixa o seu like no nosso vídeo, vamos bater 2.000 likes aqui. E também se inscrevam no nosso canal, vamos continuar crescendo aqui no YouTube. Se inscreva e deixa seu like. E bora então para o nosso vídeo desta quarta rodada. E bom, pessoal, primeiramente essa terceira rodada começou com um jogo entre Grêmio e Corinthians. Todo mundo esperava uma vitória do Grêmio e ela não veio. Diego Souza desperdiçou a chance de vencer, né? Ele bateu um pênalti para fora e com isso o jogo ficou no 0-0. Um surpreendente resultado para o Corinthians, tá? A gente esperava uma vitória do Grêmio e não veio. Cássio foi muito bem, enfim. Curitiba e Flamengo, eu já esperava que o Flamengo venceria o jogo, porém eu esperava que seria por mais gols, mas mesmo assim acho que deu a lógica e o Flamengo conseguiu vencer. Palmeiras e Goiás aqui eu acho que foi uma grande zica, eu inclusive apostei em bastante jogadores do Palmeiras e mesmo contra um Goiás com 15 jogadores de desfalque, o Palmeiras conseguiu empatar por 1-1 jogando em casa e eu acho que esse aqui foi o resultado que mais me surpreendeu negativamente. Atlético Mineiro e Ceará, que até os quase 30 do segundo tempo estava 0-0. Logo depois, o Marrone conseguiu fazer 2 gols para a alegria de quem escalou ele. Mas aqui eu acredito que a gente já estava esperando a vitória do Galo, né? E o Galo conseguiu concretizar isso aí e venceu por 2-0. Para quem vê o placar 2-0, eu acho que foi um jogo fácil, mas na verdade não foi. E eu acredito que para esse jogo um placar um pouco mais justo seria mais ou menos 1-1. O jogo foi bem difícil para ficar 2-0. Bahia e Bragantino, eu acredito que o Bahia já chegaria para vencer, porém eu já sabia que seria um jogo difícil também, então deu a lógica aqui, 2-1 para o Bahia. Vasco e São Paulo, eu apostei no empate de 1-1, porém o Vasco conseguiu também vencer o jogo, né? O São Paulo fez um gol de pênalti. Fluminense e Inter, eu acho que aqui foi um jogo bastante difícil também, né? Muita gente estava confiante na vitória do Inter e não aconteceu. O Fluminense jogando em casa foi favorito e conseguiu a vitória. Atlético Goianiense e Sport, que por sinal são dois times que são sérios candidatos a cair esse ano, tá? O Atlético chegou a ganhar do Flamengo por 3-0, todo mundo já achou que, nossa, parece que vai ser o time do campeonato. Não, não é bem assim. O Sport ganhou do Ceará por 3-2. Nossa, é o time do campeonato? Também não. É os dois times que, na minha visão, têm o pior elenco e são sérios candidatos a cair esse ano. E fizeram um jogo aí bem equilibrado, 1-1. O Atlético Goianiense ainda teve o Dudu expulso. Enfim, foi um jogo difícil. Fortaleza e Botafogo teve gol, mas foi anulado, né? Fortaleza mais uma vez não venceu no campeonato, Botafogo também segue sem vencer, 0-0. E por fim o Santos recebeu o Atlético Paranaense, que estava 100% no campeonato na Vila, e o Santos fuzilou, meteu 3-1. A atuação do Marinho impecável, foi o maior pontuador do Cartola essa rodada, imitou demais aí quem escalou o Marinho. E agora vamos olhar para a rodada de número 4, que promete ser uma rodada bem difícil também, tem bastante confronto complicado aqui. Começando o primeiro jogo, só para você ter uma noção, Flamengo e Grêmio, olha o primeiro jogo dessa rodada, é um jogo que vai ser bem difícil, tá? O jogo vai ser no Maracanã, o Flamengo tá começando a perder alguns jogadores, o Felipe Luiz inclusive já tá sendo sondado por outros clubes, enfim. É um jogo difícil, o Flamengo perde, para mim, que é a sua principal força, a torcida, não vai ter a torcida a seu favor, e por isso eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Eu acho difícil escalar jogadores desse confronto para essa rodada, porém eu apostaria no empate com gols, 1-1, 2-2, acho que vai ser um jogo bem difícil. Bragantino e Fluminense, acho que vai ser um jogo também muito complicado, porém o Bragantino ainda está buscando uma vitória. Eu acho que jogando em casa o Bragantino tem favoritismo e por isso acho que o Bragantino vence por 2-1, porém vai ser um jogo bem difícil. Atlético Paranaense e Palmeiras,
Mais um jogo difícil, tá? Essa rodada tá cheia de jogos difíceis. O Atlético jogando em casa é muito forte, tá? Promete com um time titular para enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras ainda não está demonstrando um bom futebol, embora tenha sido campeão paulista. Empatou com o Goiás totalmente desfalcado no último jogo. Então, por isso, eu apostaria sim na vitória do Atlético Paranaense. Jogando lá na Arena é muito forte. E por isso, eu acredito que vai ser um jogo aí de 2-1 para o Atlético Paranaense. Goiás e Fortaleza, jogo difícil também. Goiás bem desfalcado, porém está conseguindo surpreender bastante. E o Fortaleza não está reagindo nesse campeonato, até agora não conseguiu vencer. E eu acredito que o Goiás, por jogar em casa, vai conseguir a vitória. Tá surpreendendo, tá sendo um exemplo de superação esse time do Goiás. E por isso eu acredito que vai vencer por 1-0 aqui o time do Fortaleza. Internacional e Atlético Goianiense. Esse aqui eu acredito que é o melhor jogo para se apostar nessa rodada. O Inter vem muito bem no campeonato, embora tenha perdido o último jogo para o Fluminense. É um time que estava 100% até então. Eu acredito que vai enfrentar o Atlético Goianiense, que tem um elenco muito fraco, e jogando lá no Beira-Rio, o Inter com certeza é muito favorito, tá? Então por isso eu acredito que o Inter é super favorito para vencer por 3-0. Estou muito confiante no Internacional e vamos ver se dá lógica, né? Porque o Cartola esse ano tá difícil. O Brasileirão não tá dando a lógica, porém, seguindo a teoria aí, Internacional, na minha opinião, vence por 3-0. Corinthians e Curitiba é um outro jogo que teoricamente é bom para se apostar no Cartola, tá? Principalmente na defesa do Corinthians, que eu acredito que deve voltar a defesa titular para esse jogo aqui, tá? O Corinthians estava meio desfalcado na zaga e para esse jogo aqui, o Corinthians jogando na Arena Corinthians contra o Curitiba, acredito que vai tentar a sua primeira vitória aí no campeonato, tá? O Corinthians está precisando pontuar, então por isso eu acredito na vitória do Corinthians em cima do Curitiba, que também é um dos times que vão lutar para não cair esse ano. Então, para mim, Corinthians vence o Curitiba também. Eu chutaria um placar aí de 2-0 para o Corinthians. E voltando para os jogos difíceis, a gente tem aqui mais um, Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está sendo o time do campeonato, sensação aí. É um dos candidatos para o título e o Botafogo até agora não venceu no campeonato. Não está agradando e por isso eu vou apostar na vitória do Galo, mesmo fora de casa. Acho que o Galo vai ganhar por 2-1. Jogo bem difícil, tá? Não vai ser tão fácil como todo mundo tá achando por aí. Mas eu acho que o Galo, então, vence por 2-1. Jogo complicado. E o Santos vai enfrentar o Sport lá no Recife. Jogo também muito complicado. Vamos ficar de olho. E eu vou chutar aqui um placar de 2-1 para o Santos. Que após ter vencido do Atlético Paranaense na Vila, o time ganha confiança e por isso vou apostar na vitória do Peixe contra o Sport, 2-1. Ceará e Vasco da Gama, um jogo bem difícil também. O Vasco aí ganhou os 2 jogos que disputou. O Ceará ainda não venceu no campeonato, então vai ser um jogo bem difícil. O Ceará jogando em casa é sim favorito. Jogou muito bem contra o Galo, fez um jogo bem parelho, tá? Embora tenha sido 2-0. Por isso eu acredito que vai ser também um jogo bem difícil e vou apostar aqui no empate de 1-1 nessa partida. E para finalizar, São Paulo e Bahia, jogo bem difícil. O Bahia venceu os seus 2 jogos até aqui, o São Paulo venceu um e perdeu o outro. Jogando no Morumbi, acho que vai ser um jogo também muito complicado para se apostar. O São Paulo está tentando ainda se encontrar aí, está com bastante pressão o Fernando Diniz. E por isso eu vou apostar na vitória do São Paulo, 2-1, um jogo bem difícil também. Ao todo, tá? Olhando assim por fora, vai ser uma rodada bem complicada. Eu acredito que os únicos jogos bons para apostar por aqui é o jogo do Inter contra o Atlético Goianiense e também o jogo entre Corinthians e Curitiba. Porém, o Cartola 2020 está sendo bem complicado. O que está sendo teoria não está acontecendo. Pode acontecer que, por exemplo, o Curitiba ganhar do Corinthians por 2-0, o Atlético Goianiense dificultar e ganhar por 1-0. Tá bem complicado esse Brasileirão, tá? O fator torcida, por exemplo, que era uma coisa muito importante, não tá tendo, então às vezes isso também tá prejudicando bastante os times, então vamos ficar de olho que esse Cartola tá surpreendendo bastante, tá? E por isso agora eu vou mostrar para vocês como foi o desempenho dos nossos times nessa terceira rodada do Cartola. O nosso primeiro time que eu quero mostrar para vocês é o nosso time aqui do canal de pontuação que eu montei. Ele fez 69,98. Coloquei o goleiro do Bahia, Douglas. Ele tomou gol, perdeu o saldo de gol, não foi tão bem. Juninho Capixaba, mesmo sem saldo de gol, conseguiu fazer 7 pontos, deu uma assistência, conseguiu ir muito bem. Olho no Juninho, que parece ser um lateral muito bom, desarma bastante. O Henrique do Vasco perdeu o saldo de gol, errou bastante passe, não desarmou. Na primeira rodada ele tinha feito bastante desarmes e já não desarmou tanto nesse jogo.
Gustavo Gomes deixou o golzinho dele, pontuou muito bem. Éder do Atlético Goianiense já mostrou que foi apenas um jogo que ele foi bem, porque aqui ele não fez desarmes, não fez quase nada, ficou com 0,40, perdeu o saldo de gol. Alisson do Grêmio, uma boa pontuação, chutou muito, olha que o tanto de chute que ele deu, tá? Embora tenha errado bastante passe, fez uma boa pontuação, 8,30. Flávio do Bahia não jogou, tá? Então a gente conseguiu fazer praticamente 70 pontos com um jogador a menos. A gente tem o Dodge aqui do Fluminense, fiz essa aposta nele, conseguiu fazer 3 pontos. Diego Souza aqui, se tivesse feito aquele gol de pênalti, com certeza teria feito aqui uns 10 pontos, e aí nossa pontuação seria bem maior, mas faz parte, né? O Diego Souza errou o pênalti aí, negativou. E aqui o grande capitão desse time, Marrone, tá? Capitão do time, fez 19,70, fez 2 gols na partida e com isso deu uma grande mitada, 39,40 pontos, mitou legal. Wellington Paulista, 0,10 e Rogério Ceni, 4,18, tá? Eu acho que foi um time aí que surpreendeu bastante, né? O que realmente mais acertou esse time aqui foi o Marrone, que foi muito bem, acertei o capitão nele e consegui fazer 69,98. Cartoleiro, antes de eu continuar com as dicas desse vídeo, eu tenho um recadinho muito importante para você. Se você está procurando por ligas apostadas, o nosso parceiro aqui do canal dos Feras do Cartola tem uma liga apostada de R$10 por rodada e olha só como que foi nessa primeira rodada. 1.509 times participaram, isso mesmo, 1.509 times. É uma liga muito confiável que inclusive eu recomendo e participo. Vou dar um exemplo para você, olha só o primeiro colocado, R$7.450, ele só investiu R$10 para entrar nessa liga, ficou em primeiro e ganhou mais de R$7.000. Isso pode acontecer com você também. Se você gosta de ligas apostadas, no primeiro link aqui na descrição e também nos comentários vai ter o link para você participar dessa liga. E lembrando que são R$10 por rodada para você participar. Venha fazer parte dos Feras do Cartola, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa liga. Segundo time que eu quero mostrar para vocês aqui é o nosso time dos sócios, tá? Que fez 60,63, uma pontuação até que boa para essa rodada que foi bem zicada, tá? Vanderlei, 4,70, esperava pelo menos uma defesa dele, não veio. Apostei na dupla de laterais do Palmeiras, tá? E eles perderam o saldo de gol, senão eles teriam feito uma pontuação muito boa. O Vinha, por exemplo, aqui ia fazer 10,40. Vitor Cuesta foi minha grande decepção desse time, tá? Ele perdeu aí saldo de gol, negativou. Bem difícil a gente ver o Cuesta negativando e isso aconteceu, então faz parte. Pedro Jeromel, apostei nele, 7,10, um zagueiro muito seguro, conseguiu me ajudar. Zé Rafael foi minha decepção. Os 3 meias aqui na verdade, né? Zé Rafael 1,40, Carlos Sanches 2,10 e Everton Ribeiro 1,70. Os 3 decepcionaram muito, estava bem confiante nesses 3, porém faz parte, né? Luiz Adriano coloquei como capitão e errei feio, fez apenas 2,80, estava muito confiante no Palmeiras, não deu certo, empatou 1-1, Luiz Adriano não fez gol, faz parte, né? 2,80 aí. Marinho foi o grande mito, né? Eu deveria ter posto o capitão no Marinho, mas quem dera se eu soubesse. Marinho, 23 pontos, muito bem, 2 assistências, 1 gol, finaliza para fora, sofre falta, é o cara, vem se mostrando a ser o cara do Cartola para 2020. Olho no Marinho que tá mitando direto, tá bom? E Gabigol, apostei no Gabriel mais uma vez essa rodada. Flamengo ganhou e não teve gol nem assistência do Gabigol. Já são 3 rodadas do Brasileirão sem gol e nem assistência do Gabriel. E eu apostei ele nas 3, né? Tá complicado. Tá igual o Fred em 2019. Todo mundo apostava no Fred. Fred, vai dar certo, vai dar certo. Não tá dando certo, então não sei até quando eu vou escalar. Por exemplo, essa rodada já vai ser contra o Grêmio. Então não sei se vai ter espaço no meu time. Porém, escalei mais uma vez e me arrependi. E Luxemburgo, o time dele perdeu o saldo de gol e por isso abaixou bastante a pontuação dele. Porém, assim, ao meu ver, foi um time que foi muito bem. Eu, infelizmente, errei o capitão. Se eu coloco o capitão aqui no Marinho, por exemplo, eu teria feito mais de 80 pontos. Mas faz parte. Foi um time bem regular, tá? Todo mundo aí indo mais ou menos. O Marinho mitando, tá? Então, acho que foi até uma pontuação boa para a rodada. Nosso time de valorização ficou com 50 pontos e 98. Cleiton negativou, Felipe Luiz 8,50 boa, o Vinha já falei sobre ele, Rodrigo Caio manteve saldo de gol, foi muito bem, Jeromel ótimo, Everton Ribeiro, decepção,
Andrei conseguiu mitar 6,70, deu assistência, muito bom jogador, desarma, muito bom. Patrick de Paula, faz parte, não acertou, não tá indo bem, um cara que erra muito passe. Eu achava que ele ia ser um bom jogador para Cartola, mas não é. Soteldo conseguiu fazer gol, foi muito bem também, 10 pontos. Apostei no Wellington Paulista como capitão, não deu certo, e nem no Savarino também. Errei o capitão aqui no time, tá? Mas foi um time que também foi muito bem. A gente queria valorizar e com certeza valorizou com esse time aqui, tá bom? E a gente tem aqui também o nosso time de apostas, tá? Lembra, eu falei para vocês que era um time que seria 8 ou 80. E na verdade foi 8, tá? O time fez 16,78, muito ruim. As apostas que eu fiz não deram certo, tá? Fernando Praz negativou, Sander, Henrique negativou, Gilvan quase negativou também. Rodrigo Caio foi o único que foi bem. Gustavo Ferrares também foi bem, né? 5 pontos, parece ser um bom jogador também. Patrick, horrível. Flávio nem jogou. Kleber, horrível. Arthur, achei que ia ter lei do ex, não teve lei do ex. O Wellington Paulista, bem abaixo. Foi um time que eu apostei. Era para dar 8 ou 80 e nessa vez deu 8, né? Não foi tão bem. Fazer o que? Faz parte. E agora vamos falar sobre as valorizações, tá? O time de valorização valorizou 10 cartoletas e 80, uma boa valorização aqui para a rodada. O time dos sócios valorizou mais ou menos aí 6 cartoletas, também tá muito bom, conseguindo pontuar e valorizar também. O time de pontuação aqui fez 3 cartoletas de valorização. Não foi tão bem, né? Mas mesmo assim, o que importa é pontuou, a gente pontuou bem e até que valorizou um pouquinho. E por fim, o time de apostas tá ladeira abaixo. Não deu certo as apostas e desvalorizou 6,70. Mas faz parte, né? O nosso time de 8,80 e dessa vez deu 8, pode ser que na próxima rodada dê 80. E bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Lembrando que amanhã no nosso canal já tem vídeo de eu escalando os melhores jogadores para a rodada de número 4, tá? Então deixe seu like e se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para quando eu postar o vídeo amanhã você ser notificado. Aqui embaixo na descrição e nos comentários vai ter o link também dos nossos grupos no WhatsApp. Grupo de resenha e também um grupo para você receber os meus vídeos e também meus times prontos antes do mercado fechar. Eu sempre mando lá no WhatsApp, então entra aqui nesses grupos também para você ficar notificado do nosso canal. E também não se esqueça de aqui embaixo vai ter o nosso link para você participar das ligas e também entrar para o nosso plano de sócio, tudo aqui embaixo. Também aproveita e já comenta aí quantos pontos você fez nessa rodada e também quem foi o seu capitão, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, aguarde que amanhã vai ter vídeo, eu tenho certeza que o time que eu vou fazer essa rodada vai mitar, então vem comigo, vamos mitar junto. Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado, fui!